Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje nós vamos refatorar a nossa tabela de classificação de grupos fazendo uma modificação. Ao invés da gente exibir um título com o nome grupo A ou grupo B, a gente vai substituir isso aqui por uma caixa de seleção que a gente possa fazer a escolha da letra do grupo, da letra A até a letra H, uma letra, e ao escolher a letra, usar ela como critério para que a gente possa fazer a exibição da tabela de grupos imediatamente abaixo. Para isso, dentro do nosso código, nós vamos fazer alguns pequenos ajustes. Primeiro, dentro do nosso arquivo app.jsx, essa parte aqui da section Group Table, nós temos uma tag H2 com o nome grupo A. Não tem necessidade da gente ter isso daqui, tá? Não há necessidade mesmo. Feito isso, observem que a gente só vai ter classificação por grupo e depois imediatamente a tabela embaixo. O que a gente precisa ter? Antes da tabela, a gente tem que ter a caixa de seleção. Então, a gente tem que fazer isso aqui dentro do nosso arquivo index.jsx. Dentro do nosso arquivo index.jsx, antes da table, a gente precisa de um select. Só que a gente tem um pequeno problema. O return não pode armazenar dois ou mais componentes. Ele só pode armazenar um componente pai e vários elementos filhos. Então, eu vou trabalhar aqui com fragment, colocar todo o conteúdo da minha table dentro desse fragment. Tudo bem? Apagar essa linha aqui que ficou. Então, eu coloquei a minha table dentro do meu fragment, só cliquei aqui no finalzinho. Vou clicar aqui no começo, segurando o Shift, pressionar o Tab para poder deixar ele aqui dentro. Então, a minha tabela está dentro do fragment. E dentro dessa área do fragment, eu vou criar uma divisória, genérica, literalmente, só para eu poder acomodar o meu select. Eu vou criar uma tag select para que eu possa acomodar o meu conteúdo da minha caixa de seleção. Aqui, basicamente, a gente poderia definir name, ID sem problemas, só que no caso eu vou deixar por enquanto aqui sem name e sem ID para o meu select. Eu vou definir só um class name para a minha divisória que está acomodando o meu select. Eu vou colocar para ela styles.div_select. Basicamente, essa aqui vai ser a classe que eu vou definir para ela. Dentro desse meu select, eu tenho que criar options, que são as minhas opções. Dentro desses meus options, eu preciso definir a letra do grupo e o texto que eu quero que apareça. Eu vou colocar aqui grupo A. Feito isso, eu vou segurar a tecla Shift e fazer as cópias para que eu tenha a quantidade de grupos, que no caso são 8, eu preciso de mais 7. Então, Shift Alt, seta para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou mudar somente aqui as letras dos grupos. O value, pessoal, é a parte mais importante desse nosso select. Por quê? É com base nele, nesse value que vai ser passado, é que a gente vai definir os filtros. E aqui a gente faz o mesmo esquema. Eu poderia trabalhar com cursores múltiplos, tá? Só que eu estou fazendo aqui a digitação manualmente. Então, a gente criou uma tag select com o value correspondente à letra dos grupos em letras maiúsculas, do A até o H. O texto que vai aparecer para o usuário vai ser a palavra grupo A, grupo B e assim por diante. E isso tudo está dentro de uma divisória. Vou salvar as alterações. Lá no nosso código, se a gente for observar, agora vai aparecer uma caixa de seleção, só que ela está aqui no cantinho, né? Mas está aparecendo aqui grupo A, grupo B, grupo C e assim sucessivamente. Vamos só fazer uma formatação rápida do CSS, a formatação super simples. No nosso arquivo group standards.module, lá no finalzinho eu vou acrescentar as formatações que eu quero fazer. No caso, aquela minha divisória, lembre-se, a gente tem uma div do select. A única coisa que eu posso fazer aqui, de forma bem rápida para poder colocar isso centralizado, é fazer um text align center. Ao definir text align center, a gente vai conseguir centralizar. Feito isso, vou lá no meu código, observem que ele já aparece aqui centralizado. Se a gente quiser deixar ele um pouco mais legível, lembrem-se, a gente tem um select dentro dessa divisória. Então, a gente pode fazer assim. Da nossa div select, a gente tem um select especificamente. Lembrando que eu não coloquei ID para ele, não coloquei class, né? Então, o que eu posso fazer? Eu quero fazer a formatação desse select. Eu posso, por exemplo, definir um font size para ele. Eu vou colocar de 1.25 rand, que vai ser equivalente a 20 pixels. Vai ser equivalente a 20 pixels. Observem que ele já ficou
grande, né? Outra formatação que eu posso fazer para ele é definir um padding de 10 pixels. Assim eu vou fazer com que ele fique um pouco maior. Observe que ele ficou grandão aqui, ficou mais legível. E como esse meu elemento aqui está muito quadrado, eu posso colocar aqui um border radius. Eu posso colocar de 5px, 8px, coloquem aí e vejam qual que fica mais interessante para vocês. Eu coloquei aqui de 5 pixels, ficou bem suave. Então basicamente o que a gente tem aqui são as letras dos grupos. Apesar de estar aparecendo grupo A, grupo B, grupo C, basicamente a gente tem uma caixa de select. O que a gente precisa fazer agora de ajuste para que ao alterar o valor aqui, eu possa refletir essa alteração aqui embaixo, para fazer o filtro na minha tabela. Para isso, pessoal, CSS já está pronto, não preciso mexer em mais nada. Lembrem-se que a gente só adicionou isso daqui no final do nosso código. Vou salvar e fechar. No nosso arquivo app.jsx, lembre-se que a única coisa que a gente fez foi apagar a tag h2 que estava aqui dentro de group table. Não preciso fazer mais nada. Vou salvar e fechar. O nosso foco é só aqui no index.jsx do nosso componente group stands. Então, nós temos que controlar a alteração do select. E para controlar essa alteração, a gente precisa guardar a letra do grupo. E para isso a gente precisa de um state. Então, aqui em cima, eu vou criar, abaixo da nossa const de grupos, que é o nosso state de grupos, eu vou criar um outro state, que eu vou chamar letra selecionada. E vou fazer o set dele, set letra selecionada. Isso vai ser um use state, que inicialmente vai ter como valor a letra A, que é o grupo A. Por padrão, eu quero que comece exibindo o grupo que é a letra A. Beleza? Então eu tenho um state chamado letra selecionada e eu tenho um set letra selecionada. Criei o state lá embaixo, aqui no meu select. Prestem bem atenção, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui como value, entre chaves, letra selecionada. Por padrão, letra selecionada vai ser o value desse meu select. Beleza? Aí tá, professor, é só isso? Não. Lá embaixo, bem mais lá para baixo, aqui no nosso filter, ao invés da gente passar a letra A gente tem que passar a letra selecionada. Então basta a gente definir aqui letra selecionada. Lembre-se que letra selecionada é o nosso state. Então nosso state, letra selecionada, está sendo definido. Inicialmente, grupo A, beleza? Observem, aqui não está mais a letra A. Agora está a letra selecionada, que é do meu state, que inicialmente, por enquanto, por coincidência, é a letra A. Se a gente for lá para o nosso código, observem que continua aparecendo as informações. Apesar de eu mudar aqui, ainda não reflete, tá? Porque a gente não controlou ainda essa mudança. Mas presta atenção no seguinte, aqui está o grupo A. Se a gente for no nosso código aqui e ao invés da letra A colocar a letra B maiúscula, por exemplo, salvar, se a gente for observar, ele já mostra aqui que o value é grupo B e ele mostra as informações sobre o grupo B. Então a única coisa que falta é a gente trabalhar com o evento de alteração desses dados. Então vou colocar aqui como letra A do grupo A e aqui no meu select, além do value, a única coisa que eu tenho que fazer é definir um onChange. Quando eu tiver um evento de onChange, o que eu preciso fazer? Eu vou ter um evento que eu vou chamar de vou utilizar uma arrow function para poder fazer o set da nossa letra selecionada. Qual é o valor que a gente vai setar como letra selecionada? O nosso target.value. Então aqui no nosso onChange, a gente vai utilizar uma arrow function que vai fazer o quê? Vai pegar um nosso evento, que a gente está chamando de vai setar a letra selecionada para esse nosso evento, mas qual o valor que ele vai colocar lá? O value do nosso elemento que está sendo o elemento alvo, que no caso vai ser o nosso select. Se aqui não tiver muito legível, pessoal, você pode dar um enter aqui, ó, tab, esse antes do onChange, enter, e aí você pode deixar assim, não tem problema, mas se a gente colocar em 2 ou mais linhas, eu acredito que fica mais legível. Beleza? Qualquer coisa, é só dar uma pausa no vídeo para ver como é que está esse trecho do código aqui com select, value, letra selecionada e onChange do nosso event, no qual a gente vai pegar o valor do target, que no caso é a nossa caixa de seleção com o valor dela.
Beleza, feito isso, observem que está grupo A aqui, Suíça. Se eu vier aqui e mudar para grupo B, Austrália, Nigéria, Canadá, grupo C, Japão, Espanha, grupo D, e assim vai. E, F, G e H. Está tudo funcionando perfeitamente. Se a gente atualizar a página, obviamente, ele vai voltar para o estado inicial, que é do grupo A. Tudo bem? Então, a funcionalidade principal que a gente precisava refatorar na aula de hoje era só substituir aquele texto, que estava um texto fixo, um parâmetro de critério fixo, por uma caixa de seleção e trabalhar toda a lógica para poder pegar a alteração da escolha do valor na caixa de seleção para refletir aqui no nosso filtro da nossa tabela da classificação por grupos. A aula de hoje basicamente vai ter este ponto aqui. Nas próximas aulas nós vamos implementar as funcionalidades sobre as fases eliminatórias da Copa Feminina. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!